Bem, amigos itabaienses, baianos e brasileiros, tivemos o privilégio, ou estamos tendo o privilégio, de acompanhar uma audiência da segunda conferência municipal de cultura da cidade de Itambé, na Bahia, onde o tema democracia e direito e cultura. Entre os palestrantes, num caso de conhecimento que passou para mim, principalmente, que gosto de conhecer, principalmente que fala de leis, esse advogado, Alexandre Aguiar, ele discursou para o público coisas que nós, brasileiros, baianos e itabaienses, baianos e brasileiros, devemos aprender com estas práticas. Vivemos um país de Estado democrático de direito. Porém, o tema dele, políticas públicas. Se nós, população, já vamos dizer assim, da terra, olharmos para a nossa vida, focarmos para políticas públicas durante a sua vida e observar políticas partidárias eleitorais, só no período de votação nós podemos viver melhor, porque nós devemos colocar a nossa cultura em prática. Todos nós temos a cultura em si, já dada por Deus. Porém, se envolvermos em políticas partidárias, esquecemos de exercer políticas públicas que, se a gente exercendo, podemos ajudar o nosso semelhante em todos os aspectos. Parabéns, doutor. Eu quero essa entrevista com o senhor, porque foi um exemplo, mais um exemplo na minha vida, que ensinou muitas coisas. Um recadinho que eu tenho que dar para também baianos e brasileiros em cidadão. Eu queria agradecer, Wilson, a oportunidade de estar aqui também, ministrando essa palestra acerca dos direitos culturais, direito de patrimônio cultural, e também é uma cidade muito rica na expressão e nas manifestações, modo de ser, criar, fazer e viver da cultura de Itambé, né? Itambé, a cidade da afro-indígena brasileira, né? Esse é um dialeto dos povos originários, povos indígenas que por aqui passaram e que ainda estão aqui presentes nas nossas descendências, nas influências da nossa cultura, na nossa culinária, no modo de vestir, na forma de expressão, no sotaque das pessoas. Então, a valorização da cultura, entender que a cultura é um direito, né, os direitos culturais, direito do patrimônio cultural, pode colaborar com Itambé no sentido de combater a fome, erradicar a pobreza, diminuir as violências e as violações de direitos humanos no Estado Democrático de Direito. Muito bem, nós defendemos a parte da participação nas políticas públicas e na política partidária eleitoral no momento das eleições. Mas no momento da cultura nós temos que deixar um pouquinho da política eleitoral de lado e buscar desenvolver a política cultural. A política cultural que pode dinamizar a cidade de Itambé, virar a cidade criativa amiga do circo, desenvolver o cinema, fazer a Fundação Municipal de Cultura, fazer uma empresa pública municipal de cinema, uma microempresa vinculada ao Sebrae, ou se dinamizar a cidade, captar investidores externos, trazer fomento aqui para a cidade e isso ajudar a comunidade em uma organização coletiva, né, especialmente coletiva, nos grupos sociais daqui, a desenvolver a cultura e cada vez mais prosperar nesse sentido. Doutor, eu achei muito importante a sua colocação. Desculpa, eu tenho interferência no momento, porque é muito importante ressaltar que no ano de 2015 houve uma crise hídrica na cidade do município e recebemos água por causa do tempo de outras cidades. E nesse momento, como eu me formei em técnico em alimentos, no caso cultura, né? Uma cultura que nós aprendemos, eu fui descobrir que a água é um dos principais alimentos. Então, daí para cá, comecei a fazer reportagem buscando coisas melhores para a nossa cidade, não só na água, como em todos os sentidos, né? Do município, infraestrutura e essas coisas.
Também, muitas pessoas dizem, Wilson, mas você está gravando coisa, jogando para lá, vai prejudicar o prefeito e os vereadores. Mas isso é que vem colocar na sua palestra, é que nós temos que olhar para políticas públicas. A política pública é essa que a gente não está batendo em ninguém, nem fulano, nem ciclano, nem beltrano. Nós temos dois caminhos, o direito e deveres. Então, quando a gente cobra, é direito nosso e dever dos gestores, ou seja, administrativo. Por isso que a gente não deve olhar para a política partidária e sim para políticas públicas e fazer as suas cobranças dentro de seus direitos humanos, como você citou. Na verdade, o poder público é um aliado da cultura. Não existe assim uma cobrança, existe uma aliança da sociedade, da comunidade com o poder público, seja em qualquer momento do processo democrático, para poder desenvolver, como o senhor falou aqui, a parte da cultura alimentar. A alimentação pode inserir na setorial de patrimônio cultural, reconhecer os modos de fazer, organizar a sociedade, a comunidade de Itambé acerca das suas receitas culinárias, das suas formas de alimentação, das formas de produzir o alimento aqui, para que a juventude possa conhecer e aprender a fazer com as gerações anteriores e isso passar para as gerações presentes e futuras a memória da preservação do modo de fazer a comida, do modo alimentar, o patrimônio alimentar de Itambé, que é uma questão muito importante, inclusive do ponto de vista da água. Aqui nós temos o Rio Pardo, que é muito importante no desenvolvimento das atividades cotidianas da cultura de Itambé. A cultura ela antecede, a questão, o setor cultural ele antecede o setor industrial, comercial e de serviços. Então nós precisamos desenvolver a cultura para que ela possa influenciar favoravelmente. Os direitos culturais são um valor favorável. Influenciar favoravelmente a quem? A nós mesmos, a própria comunidade também. Eu tenho certeza que os gestores públicos eles estão sensibilizados, são a favor da questão, estão tratando com importância, vão desenvolver aí na Secretaria de Cultura os mecanismos para criar a Fundação de Cultura, criar empresa pública, microempresa de cinema e audiovisual, desenvolver as setoriais, organizar o povo numa atividade coletiva, semelhante ao que acontece nas escolas de samba do Rio de Janeiro, em vários lugares, e a gente conseguir unir as pessoas em torno da cultura para cada vez mais desenvolver, prosperar, gerar emprego, renda e enfim, viver com felicidade. Você citou de alimentos, devemos lembrar dentro do seu discurso, das suas palavras, bem colocadas, no meu ponto de vista, nós temos dois tipos de alimentar. Alimento para alimentar o corpo, o intestino em casa, comer, beber, dormir. E também devemos nos alimentar de políticas públicas, que devemos observar que está contido no Estado democrático de direitos. Políticas públicas, você tem seu direito a alimentar a sua mente de que você tem cultura de cobrar dos seus direitos perante a qualquer face de direito. Doutor, te agradeço, foi muito importante a sua visita. Obrigado, Wilson, obrigado aos amigos de Itambé. Deixo aqui um abraço a todo o pessoal, ao secretário Célio, ao prefeito Candinho, a todos os amigos aqui de Itambé, a comunidade aqui, Matheus Cirqueira, um querido amigo, que está desenvolvendo o teatro, enfim, toda a turma aqui de Itambé, vocês são muito queridos e eu estou sempre à disposição. Sandro, meu amigão aqui de Itambé, a gente está aqui sempre à disposição para tentar colaborar no que vocês desejarem. Agradeço. Me deixa o seu contrato, que eu estou sempre falando contigo, gosto muito de aprender. É um prazer. Você é bem de pessoas ali. Deixa. Um bom dia.